Bem-vindo ao canal Escatológico. No meu livro Os Reis que Virão, tem uma pesquisa que eu fiz a respeito do discurso de Jesus, uma análise, né? E concluí o seguinte: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A resposta de Jesus impressiona, pois ao invés de começar dizendo que fogo cairá do céu, explosões ocorrerão, trovoadas e saraiva, Jesus responde que o principal sinal diz respeito a algo muito mais sutil. Ele fala a respeito do que eu apelidei de uma conjuntura do engano. A sociedade dos últimos dias se caracterizará por uma ampla disseminação do engano e da mentira, não apenas no âmbito religioso, mas no político, nas relações financeiras e no trato entre as nações. E por que não dizer o engano perpetrado pela pseudociência, não é? Então me ocorreu uma questão, né? Eu comecei a analisar, fiz uma análise, uma pesquisa, que esse é o tema do nosso vídeo de hoje. De onde surgiu a ideia de um espaço sideral? A Wikipédia nos dá conta que desde a antiguidade o céu vem sendo usado como um mapa, calendário ou relógio. Bom, mas por incrível que pareça aqui, há uma contradição, não é? Porque esses caras aqui, eles são adeptos da falsa ciência. Aí, o seguinte, se pensarmos bem, essa função do céu que permitia aos antigos se nortearem e se programarem com relação à plantação e colheita, estação e calendário, só tem sentido em uma terra imóvel, em que a revolução das estrelas no céu é uma constante e pode ser prevista sem mudança. Mas aí eles escrevem, mas não pensam, né? Mas a ideia do heliocentrismo é antiga, viu? Surgiu no século III a.C., com um sujeito chamado Aristarco de Samos, que teria sido o primeiro a propor um sistema inteiramente heliocêntrico. Aliás, antes de ser considerado científico, o heliocentrismo tem um propósito filosófico e ideológico, para não dizer um propósito religioso. O heliocentrismo vai contra a palavra revelada por Deus, que afirma que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Os povos antigos erigiam colunas para cultuar o sol e também as estrelas, como é possível perceber por estruturas como a de Stonehenge, os montes de Newgrange, os menires. Então aqui, ó, isso aqui é o menhir, ó. Estão vendo aí? Então quem já leu as histórias em quadrinhos do Asterix, sabe que o Obelix, que é esse gordinho aqui, seu constante companheiro, é entregador de menires. Ele também fabrica os menires, né, para entregar. Assim, os povos antigos construíam vários outros edifícios, projetados com a função de adorar as estrelas e observar o seu movimento. A Bíblia fala muito bem sobre isso, sobre esse costume dos povos pagãos. A palavra de Deus também explica no livro de Jó, capítulo 9, verso 27,
que Deus dá ordens ao sol e ele não nasce, e que ele sela as estrelas. Então eu fiz uma pesquisa sobre o significado dessa palavra em hebraico, né? Selar, o verbo selar. O verbo selar em hebraico é iatom, e ocorre 3 vezes na Bíblia. Ocorre 3 vezes na Bíblia nesta forma verbal, né? E todas no livro de Jó. A tradução da Bíblia King James atualizada desse versículo se encontra assim traduzido. Diz que Deus dá ordens ao sol e ele deixa de brilhar. Ele veda e esconde a luz das estrelas. A palavra também ocorre em Jó 33:16. E na versão Reina Valera, que é em espanhol, é traduzida como Deus concedendo instrução ao ser humano. Tá muito quente aqui hoje. Tá quente. Mormaço. Portanto, Deus mesmo é que determina, mediante suas instruções, o caminho das estrelas. Assim como ele é capaz de esconder a luz das estrelas para que o ser humano não saiba onde estas se encontram. Então a teoria dessa pseudociência é que estrelas são criadas, né? Universos são criados constantemente por explosões de supernovas, bababá, uma bobagem total, digna de qualquer ficção científica. Aliás, ontem eu fui ver um filme chamado Vida, né? Vida, é uma ficção científica. É muito bom o filme. É uma ficção científica, né? Sobre vida extraterrestre. Então eles querem condicionar o público a respeito da existência de vida, né? Lá no espaço sideral, né? E para que eles querem também condicionar a humanidade a ter medo, né, o receio dessa suposta vida extraterrestre, né, para prepararem o terreno para uma falsa invasão extraterrestre. Mas isso aí é outro assunto. Em Jó 37:7, o sentido da palavra iatom tem a ver com carimbar, selar, para cumprir uma determinada decisão de Deus, uma instrução divina. Eu não concordo com a tradução da tradução Revista e Atualizada, que na verdade fez uma paráfrase do versículo, para dizer que Deus torna inativas as mãos de todos os homens. A tradução da Bíblia Ave Maria, que é uma das melhores traduções, né, afirma o seguinte, porque ela é uma tradução que adota uma tradução formal. Então essa Bíblia Ave Maria diz o seguinte: Deus, né? Ele, Deus, põe selos sobre as mãos dos homens. Me parece aqui que esse verso tem mais o sentido de que Deus dirige o destino de todos os homens, assim como também dirige o caminho e o rumo das estrelas. E um destino ou rumo que está selado e não muda. A palavra de Deus, portanto, afirma que Deus escreveu todos os nossos dias. Nosso destino, portanto, está marcado e selado. A palavra é bem clara. Tu escreveste no teu livro todos os meus dias, né? Diz o salmista. Portanto, devemos entender que as estrelas são as que existem desde sempre e foram criadas, tanto que Deus as conhece pelo nome. Nós estamos em um sistema fechado, sem lugar para a existência de um espaço sideral. O Salmo 8,3 afirma:
quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, o que ordenaste. As estrelas estão, portanto, estabelecidas, e sua ordem devidamente definida por Deus. Entretanto, como ocorre, os seres humanos são por natureza desobedientes a Deus e sempre desejaram criar um culto divorciado de Deus. O culto ao Sol é um dos mais antigos jamais existentes. E hoje ele é chamado de ciência moderna, né? Sabemos aí que existe a pretensão de unir a ciência com a religião, quer dizer, a falsa religião, né, falsos cultos, com o falso culto do heliocentrismo, denominado ciência moderna, ou pseudociência. No século XV, o cardeal Nicolau de Cusa sugeriu em alguns de seus escritos científicos que a Terra girava em torno do Sol e que cada estrela era, na verdade, um Sol distante. Cada estrela é um Sol distante. E esse pensamento ingressou na cultura popular moderna por meio de literatura e filmes de ficção científica. E temos aí o Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, né? E outros mais. Aqui em casa tem muito livro desses caras, ficção científica. Né? Ficção científica. É ficção, pessoal. Né? Não é verdade. O Hubble, né? Ele, na verdade, ele começou a observar o céu, né? E ele interpretou, ele deu a interpretação dele daquilo que ele via, né? Então ele interpretou. As suas observações foram interpretadas como que o Sol fazendo parte de uma galáxia formada por bilhões de estrelas. E que uma nebulosa, que ele apelidou de Andrômeda, foi identificada por ele como uma outra galáxia. E afirmou existir muitas outras que estão se afastando da nossa galáxia. Então, o universo está se expandindo, né? Eles dizem, né? Expandindo não sei para onde. E muitas galáxias se afastando umas das outras. Interessante que, apesar dessas afirmações grandiloquentes dos astrônomos, as constelações e o curso das estrelas permanecem como sempre estiveram. Então, os seus sentidos, você olha para o céu e vê. Você vai nascer, crescer, se desenvolver. E se todo dia você olhar para o céu até você morrer, digamos que você viva aí 100 anos, o céu vai estar do mesmo jeito, meu amigo. E o teu filho também vai nascer, crescer, tá? Digamos que ele também viva 100 anos, o seu filho. Vai ser a mesma coisa. O seu neto também vai viver 100 anos. Você vai olhar para o céu, tudo do mesmo jeitinho. Então, digamos, 300 anos, se Jesus Cristo não vier, né? Nesse meio tempo aí, daqui a 300 anos, tá aí o Sol, as estrelas, tudo do mesmo jeitinho. Entendeu? Do jeito que sempre estiveram. E aí você vai, né? Vai um retardado desse, o cara que se diz gênio, né? Eu sou formado em astronomia, física. Aí o cara vai e fala para você, rapaz, o universo está se expandindo, né? As galáxias, tá tudo mudando. Aí você vai acreditar num cara desse? Bom, pense.
né? Deus lhe deu um olho perfeito. Deus deu para você sentidos perfeitos. Então acredite neles, certo? O que você vê é o que Deus criou. Então as observações astronômicas não passam de fantasia. E fantasia tão absurda que levou até mesmo a ONU a criar o Tratado do Espaço. Sim, para eles o chamado espaço sideral é um espaço físico que precisa ser conquistado. O texto desse tratado se encontra no site do... O site é o seguinte: United Nations Office for Outer Space Affairs, ou seja, Escritório das Nações Unidas para Assuntos Espaciais, e que é vinculado à ONU. O link do site é esse aqui, ó. O link do site. Esse é o link do site. Dá para ver aí? Então o link do site é esse. O unoosa.org. Então fiz a tradução desse tratado. E vejam só. Tem uma propaganda desse United Nations Office for Outer Space Affairs, que eu tirei cópia aqui. Eu achei bem engraçado, né? Bem interessante. Space Matters. Quer dizer, o espaço importa. Importa o espaço, né? Space Matters. United Nations Office for Outer Space Affairs. Bring, trazendo, the benefits of space to humankind. Então, trazendo os benefícios do espaço para a humanidade. Que benefício? Me diz aí que benefício tem esses caras ficarem indo à órbita abaixo da Terra? Que benefício que eles trouxeram para a humanidade, né? Pesquisando vida extraterrestre. Qual o benefício? Benefício para eles. Mas a massa, como é estúpida, não é? E também já... Todo aquele que não acordou ainda faz parte dessa massa estúpida, né? Que eu também fui um globoloide, né? Porque desde criancinha... O que você quer ser quando crescer, meu filho? Ah, papai, eu quero ser astronauta. Que legal, que legal. Pois é. Então, acorde, né? Quais os benefícios que eles trouxeram do espaço? Gente, não tem sentido isso aqui. Os caras estão roubando bilhões de dólares da humanidade. Bilhões de dólares que podem ser aplicados em coisa realmente que importa, né? O espaço importa. Space Matters, né? Então eu vou ler aqui a tradução aqui, sobre o Tratado do Espaço. O Tratado do Espaço foi considerado pela Subcomissão de Assuntos Jurídicos em 1966 e foi alcançado um acordo na mesma Assembleia Geral no mesmo ano. Resolução 2222, aí tem aqui o número 21, né? Resolução 2222. O tratado se baseou largamente na Declaração de Princípios Jurídicos que regem as atividades dos Estados na exploração e utilização do espaço exterior, adotada pela Assembleia Geral na sua Resolução 1962, que tem 18, né, números romanos, em 1963, mas acrescentou algumas novas disposições. O tratado foi aberto à assinatura dos três governos depositários, a Federação Russa, o Reino Unido e os Estados Unidos da América, em janeiro de 1967, e entrou em vigor em outubro de 1967. O Tratado sobre o Espaço proporciona um quadro básico do espaço internacional, incluindo os seguintes princípios: a exploração
e utilização do espaço exterior serão efetuadas em benefício e no interesse de todos os países e serão da competência de toda a humanidade. Livre espaço para exploração e utilização por todos os estados. O espaço exterior não está sujeito à apropriação nacional, por reivindicação de soberania, por meio de uso ou ocupação, ou por qualquer outro meio. Os estados não devem colocar armas nucleares ou outras armas de destruição em massa, em órbita, ou em corpos celestes, ou colocá-las no espaço exterior de qualquer outra forma. A Lua e outros corpos celestes devem ser utilizados exclusivamente para fins pacíficos. Viu que eles estão dizendo aqui que eles conseguem chegar à Lua? Né? Os caras são donos da Lua. Você olha assim, olha para a Lua e pensa, poxa, tem um bocado de bandeirinha norte-americana lá, ó, na Lua, né? Aí tem lá, poxa, os caras foram lá e fincaram, né? Conquistaram a Lua, né? Aí você fica pensando, com isso na cabeça, né? Eles não são bobos, né? Eles se aproveitam disso aí, a propaganda formata a mente. Então, os astronautas, vejam só isso aqui. Aí os astronautas agora, né, foram elevados a um patamar, né? Os caras são embaixadores da humanidade, né? Vejam só. Os astronautas serão considerados como os enviados da humanidade, né? Então a NASA fez lá um foguete, aí colocou tudo, as pecinhas junto, né? Montou, colocou 3 carinhas lá, e mandou lá para a Lua, né? Aí o cara vai lá, pisa na Lua, ele dá um chute na canela do ET lá, olha, foi a humanidade que mandou esse cara, hein? Vamos lá detonar eles. Não, Bom, os astronautas serão considerados como os enviados da humanidade. Os estados serão responsáveis pelas atividades espaciais nacionais, quer sejam efetuadas por entidades governamentais ou não governamentais. Os estados serão responsáveis pelos danos causados pelos seus objetos espaciais. Pô, alguém já viu aí alguns satélites caindo aí? O céu aqui está nublado e está azulado também. Tá um pouco de nuvem, um pouco de céu claro, né? E os estados devem evitar a contaminação nociva do espaço e dos corpos celestes. Gente, ninguém leva a doença lá para a Lua, não. Ninguém traz isso de lá, não. Isso aí é coisa de ficção científica, viu? É ficção científica. Bom, mas agora o que me chamou a atenção nesse tratado não foram nem as suas disposições e diretrizes, quanto à utilização do alegado espaço sideral, que estaria acima de nós. É claro que tudo isso é apenas uma falácia, não passa de uma grande e bem arquitetada mentira para ser mostrada às massas, para que pensem que a exploração espacial é algo possível, e é isso mesmo, viu? O tratado deveria ter um título mais adequado, como o Tratado da Órbita Baixa da Terra, uma vez que a própria NASA já deixou claro que pode alcançar em seus voos apenas a órbita baixa da Terra. Pesquise isso no YouTube. Tem várias declarações de autoridades da NASA, e, se não me engano, do próprio Barack Obama, dizendo que só podemos ir a uma órbita baixa da Terra, porque existe o domo, viu, pessoal? O que me chamou mais atenção são os números envolvidos quando da publicação da resolução da ONU que estabeleceu o tratado. O ano em que foi aprovado pela Assembleia Geral foi o ano de 1966. Nos numerais desse ano está embutido o número 666, que é o número da besta, 966. O 9 ao contrário também pode representar para os Illuminati o número 6 invertido. Se somarmos 1 mais 9 igual a 10 mais 6, igual a 16 mais 6, aí vai dar o número 22,
Tá aqui, viu? Número 22. Você somando, né, obteremos o número 22. Olha só, preste atenção. O número da resolução da ONU que aprovou esse tratado é 2222. 2222. E o tratado se baseou largamente na Declaração de Princípios Jurídicos, que regem as atividades dos Estados da exploração e utilização do espaço exterior, adotada pela Assembleia Geral na sua resolução 1962. Aí tem esse 18 lá, em numeral romano, né? Deve ser alguma diretriz deles lá, alguma burocracia. Aí tem 1900, entre parênteses, temos o número 18, em numerais romanos, como vocês viram. Somando os numerais que compõem o ano de 1962, teremos 18, que é o número 6, somado 3 vezes. 6 mais 6 mais 6, igual a 666, né? Não, aqui não é, na verdade, uma soma, uma aglutinação, né? Então é 3 vezes somado dá 18, que é 666. Para obter a compreensão desses números envolvidos na aprovação desse tratado, temos que voltar para o início. Quando o próprio Lúcifer, isso aqui é uma visão cabalística da coisa, viu? Que é a visão dos Illuminati a respeito. Quando o próprio Lúcifer ainda era um poderoso anjo santo. Lúcifer, isso para os cabalistas, né? Então a cabala aí envolvida com tudo que é o culto, né? Lúcifer era um de 2 estrelas da manhã que governavam a Terra. Isso pode ser isso pode ser inferido da passagem de Jó 38:7, que afirma: quando as estrelas, no plural, né, da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, do ponto de vista da Cabala, que é um sistema filosófico religioso judaico de origem medieval, utilizado pelos Illuminati para a perversão da palavra de Deus, essas 2 estrelas da manhã têm um número cabalístico de 11. 11. No entanto, dentro desse conceito da Cabala, enquanto elas ainda estavam juntas, elas formavam o sagrado número 22, da perfeição. Cada um dos 2 olhos de Deus, os gêmeos, o que é ainda refletido nos 22 arcanos maiores do tarô. 22. É igual o santo número da perfeição de Deus. Unigênito, que pode ser visto na palavra de Deus. O alfabeto hebraico tem 22 letras. 22 caminhos da cabalística árvore da vida, a Sefirot, né? Arcanos maiores, etc. Estes mesmos 2 sóis, que para os esotéricos maçônicos Illuminati, representa Jesus e Lúcifer. O 22 é também 11 vezes 2. Então, para esses Illuminati, o número 11 é a essência de tudo que é pecaminoso, prejudicial e imperfeito. Assim como o número 11 é muito importante, suas multiplicações também são como 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e 99. Seria uma mera coincidência que o telescópio do Vaticano, que se chama Lucifer, é o único telescópio binocular do mundo que possui 2 olhos gêmeos? Ou estão querendo dizer alguma coisa? Essa certamente é uma verdadeira assinatura Illuminati em um evento. Então vemos aí que no evento da assinatura desse tratado do espaço, há assinatura Illuminati. Vemos aqui que o 22 aparece 3 vezes. E o número 666, ou 666, também aparece 3 vezes. Sem dúvida, a ONU é uma agência satânica, ou você ainda duvida? Cuja agenda é a provocação do caos
e da confusão para a implementação da nova ordem mundial e do controle mental que eles já estão fazendo. Por que tanta gente acredita na ONU e na NASA? São cegos, são pessoas espiritualmente mortas, que serão enganadas pelo grande engano que está por vir. Então, um bom exemplo sobre a assinatura Illuminati em eventos importantes, temos no assassinato de John Fitzgerald Kennedy. Aí vocês vão perceber como é que eles fazem, né? Então, a assinatura de tratados, né? Ou a perpetração de determinado acontecimento, a provocação de uma guerra, de um homicídio, né? De acordo com os interesses dos Illuminati e os maçons, deve estar de acordo com os números corretos, para que os efeitos, né, que tenham sobre a humanidade também leve ao estabelecimento mais rápido e eficaz da nova ordem mundial. Eles acreditam nisso. Então o presidente Kennedy, vejam só, o presidente Kennedy estava planejando usar os poderes da presidência para informar o povo americano sobre o plano dos Illuminati para nos escravizar. E algumas semanas mais tarde ele foi assassinado. Entretanto, esse assassinato foi perpetrado de acordo com o número favorito dos Illuminati, o 11. Em novembro, o 11º mês, no dia 22, 11 vezes 2, em Dallas, que está situada